noite. Nós já cantamos muitas verdades essa noite. Na verdade, nós já expressamos muito da nossa fé. E a fé, ela é uma virtude do cristão. Ela faz parte da nossa vida. 1 Pedro 1,9 diz que o fim da fé, o objetivo final da fé, é a salvação da nossa alma. Então não existe uma vida cristã sem fé. Porque a Bíblia diz que se nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, que Ele é o nosso Senhor, então nós seremos salvos. Então não existe uma vida cristã sem essa vida expressar a fé. A fé é uma virtude essencial. E talvez quando a gente pense em fé, e a gente conhecendo as histórias da palavra de Deus, dos grandes homens, das grandes mulheres, dos personagens que a Bíblia conta, a gente olhe para todos esses personagens e a gente pense: uau, que fé demais! E talvez ao olhar para a nossa vida, ao ver a nossa história de fé, ao ver a circunstância que nós estamos vivendo agora, e olhar para nós mesmos, para a nossa vida cristã, a gente pense: puxa, que fé de menos. E talvez a gente tenha uma impressão errada de que esses personagens nunca passaram por uma oscilação de fé, como se eles nunca passaram por um momento de enfraquecimento da fé. E a gente pensa: essa não é uma realidade deles, é só nossa. Não. Todos os personagens da Bíblia são iguais a mim e a você. Eles já tiveram momentos de enfraquecimento de fé. Eu não estou falando de pecado, de erro. Eu estou falando no momento em que a gente está caminhando sobre as águas, cheios de fé, confiança, verdade. De repente, alguma coisa tira a nossa atenção e a nossa fé começa a oscilar. O Salmo 22 é um salmo de Davi. E se você ler esse salmo calmamente, ele tem 31 capítulos, 31 versículos. Se você ler esse salmo calmamente, você vai ver que aquele momento que Davi está passando era um momento, o grande Davi, rei Davi, aquele que matou o gigante, ele estava vivendo aquele momento de um enfraquecimento de fé. Davi não estava em pecado, Davi não estava passando por um momento de erros, não. Davi provavelmente tinha sido capturado pelos inimigos e ele estava vivendo um momento de muito sofrimento, de muita dor, em que ele diz assim: Deus meu, por que tu me abandonaste? Será que nós já falamos isso? Será que nós já nos sentimos abandonados na nossa fé? Será que nós já tivemos orações em que a gente diz assim: Senhor, onde é que tu estás? Foi isso que Davi sentiu. O Salmo 22 mostra isso. Mas nesse mesmo Salmo, Davi no versículo 13, ele diz assim, é como se fosse um insight, ele diz: não, mas eu sei quem é Deus. E Davi sai do enfraquecimento de fé e ele volta, e ele vai lá para cima e diz: porque eu sei quem é o meu Deus, Ele é santo, Ele já livrou o meu povo, Ele vai me livrar, Ele já socorreu o povo. E aí Davi sai do vale e vai para cima, e aí a fé dele cresce de novo, fé demais. Mas depois, Davi se lembra: mas eu sou verme, é como se eu fosse um animal, as pessoas zombam de mim, as pessoas zombam da minha fé, as pessoas perguntam: cadê o teu Deus? Não é esse Deus que tu crê, que tu serve, que tu vai para a igreja no domingo? O que Ele está fazendo agora quando você está sofrendo? E Davi se sente um animal, e aí a fé dele... Mas eu não vou falar sobre Davi, porque esse foi um momento real na vida de Davi. Era como se fosse uma montanha russa da sua fé. Mas no final desse salmo, lá no capítulo 19, Davi diz: e Ele respondeu o meu clamor. E um salmo que começa dizendo: onde estás, meu Deus, que tu não me respondes de dia e de noite? Termina assim: e Deus, Ele agirá poderosamente. Davi viveu isso. Mas houve uma personagem, e agora a gente vai para o Novo Testamento. Houve uma personagem que ela não tem nome, que ela não derrotou nenhum gigante, a gente não sabe quem ela é.
Na verdade, essa personagem não é nem judia, ela não fazia parte do povo de Deus. Ela era cananeia. E na Bíblia, os cananeus são um povo profano, ímpio, de uma cultura totalmente idólatra. E essa mulher, diferente do rei Davi, não que o rei Davi foi o que ele viveu foi errado, não. Nós passamos por essa oscilação, mas essa mulher nos prova que é possível, mesmo diante da luta, da dor, do sofrimento intenso, mesmo diante de uma pandemia, nós podemos viver sem oscilar a nossa fé. É essa a história que essa mulher conta para nós. Abra lá a sua Bíblia em Mateus 15, 21, 28, de 1 a 28, e a gente vai conhecer essa mulher. Eu vou usar a versão NVI e a versão de A 2021. Diz o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Essa região fica lá perto da Palestina, em Canaã, e era uma região de um povo que não era muito comum Jesus passar por lá, mas Jesus está passando por lá. E uma mulher cananeia, natural daquele lugar, veio a ele gritando. Veja bem, com certeza não era só essa mulher que estava lá, tinha outras pessoas, e com certeza todas as pessoas que estavam naquele local, elas tinham interesse em chamar a atenção de Jesus, mas a única pessoa que ficou registrada foi essa mulher. Sabe por quê? Porque ela sabia chamar a atenção. Eu fiquei sabendo que ela trabalhava aqui na feira do Telégrafo, vendendo farinha de Bragança. E a Bíblia diz que ela estava no meio do caminho, e ela gritou: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela mulher, ela não simplesmente falou assim: ei Jesus, olha aqui. Não, a Bíblia diz que ela gritava, Você já se viu no momento de tanto sofrimento em que você precisou gritar? Essa mulher estava num momento de sofrimento tremendo, e a Bíblia diz que ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe por quê? A minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. É muito interessante aí, em outras versões, a Bíblia fala que essa mulher diz assim: ela está horrivelmente, horrendamente endemoninhada. Imagine que estar endemoniado já é muito ruim, mas por que essa mulher quis dar essa intensidade? As pessoas costumam dizer que mãe costuma fazer drama, e é verdade. E essa mulher, na verdade, ela não fez drama. Ela não estava falando simplesmente do sofrimento da filha dela, mas na verdade ela estava revelando o seu próprio sofrimento. Por isso essa intensidade. Então ela diz: olha, minha filha está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Nossa! Imagine essa mulher passando pelo caminho, chamando a atenção de Jesus, porque ela cria que aquele Jesus provavelmente não passaria lá por aquela região novamente. E ela então pegou e depositou toda a sua fé, porque ela tinha fé e ela sabia que Jesus podia transformar a vida da sua filha, da sua família. E aquela mulher começa a gritar: mas Jesus não faz nada. Jesus simplesmente passa de largo. Você já teve uma oração em que a resposta de Jesus foi o silêncio? Em que você não teve resposta nenhuma? Dizem os sábios que pior do que uma resposta negativa é não ter resposta nenhuma. E Jesus parecia tão insensível, porque ele não deu resposta nenhuma para aquela mulher. Lembra Davi? Ele orava de dia e de noite, e essa mulher estava clamando, o sofrimento dela era de anos. Imagine, orar, orar, orar e não ter resposta. Simplesmente Jesus fica em silêncio. Talvez aquela mulher naquele dia, ela nunca imaginou que ela passaria por aquilo, porque Jesus não fez nada. Ela fez o maior gritaria e Jesus não fez nada. Como assim, Senhor? Orar, clamar e não ter resposta nenhuma? O que eu e você faríamos?
talvez nós, no lugar dessa mulher, nesse mesmo momento em que nós clamamos tanto a Jesus e Ele não nos respondeu nada, nós daríamos meia volta, voltaríamos para casa e a história terminaria ali. Se fosse eu e você, que não tivéssemos resposta diante do nosso clamor, o que faríamos? Sabe o que essa mulher fez? Não desistiu. Ela não voltou para casa. Na verdade, ela nem se abalou com essa circunstância. Talvez nós desistiríamos, mas essa mulher não desistiu. Sabe por quê? A fé dela estava tão grande, tão intensa, e estava num nível tão seguro, porque ela sabia quem era Jesus, que ela não permitiu que nada diminuísse a fé que ela tinha. Jesus estava calado, mas a fé daquela mulher estava gritando. Vou repetir. Jesus estava calado, mas a fé daquela mulher estava gritando. E aí, a história continua. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Imagine, aqueles eram os discípulos de Jesus. Eles tinham uma ligação direta, eles estavam próximos com Jesus. Eles podiam conversar com Jesus. E eles estavam vendo o sofrimento daquela mulher. Eles poderiam chegar e dizer assim: Jesus, olha essa mulher, ela está sofrendo, ela está em dor, atende-a. Mas não foi isso que eles falaram. Despede-a, ela está incomodando, ela está gritando, ela é barraqueira lá da banda do telégrafo, ela está nos incomodando. Imagine, eram os discípulos de Jesus, eram as pessoas que deveriam pegar aquela mulher, dar consolo, estender a mão e encaminhar aquela mulher e o seu sofrimento até Jesus. Mas eles não fizeram isso. Ao contrário, eles se sentiram incomodados com o grito daquela mulher, com a fé daquela mulher, com o movimento daquela mulher. Quantas vezes nós, como discípulos, ao invés de levarmos pessoas que estão em sofrimento a Jesus, nos sentimos incomodados? Eu não gosto do jeito dele. Eu não gosto do clamor dele. Eu não gosto porque ela é importuna, já chega. É tanto tempo nessa coisa, nesse clamor. Isso me incomoda. Quantas vezes nós, ao invés de estarmos levando pessoas em sofrimento para Jesus, estamos afastando pessoas de Jesus, porque a gente não gosta muito do comportamento delas. Foi isso que esses discípulos fizeram. E muitas vezes nós, quando nós estamos clamando, quando somos nós que estamos clamando, que estamos em sofrimento, e muitas pessoas se levantam para enfraquecer a nossa fé, dizendo: cala a boca, já chega, Leila, todo tempo tu está clamando por isso, todo tempo tu vem com essa mesma conversa. E aí a gente enfraquece a fé. Davi também teve quem se levantou contra ele, mas eram os inimigos. Essa mulher foram os discípulos de Jesus. E às vezes, diante dessa circunstância, imagine você, se fôssemos eu e você, quando nós nos víssemos diante dessa circunstância, provavelmente, nesse momento, nós daríamos meia volta e voltaríamos para casa, sem o nosso milagre. Mas essa mulher, ela não permitiu que nada abalasse a sua fé. Ela continuou clamando, e ela não ligou para o que os discípulos estavam fazendo. Imagine, Jesus já não tinha dado resposta, e agora ela é colocada pelos discípulos como alguém inoportuna, que estava incomodando. Mas ela não desiste, ela persiste. E olha só o que aconteceu. E ele lhes respondeu.
Jesus respondeu para quem? Para os discípulos. Jesus vira e fala com os discípulos. Ele ainda não deu atenção para aquela mulher. Imagine, aquela mulher está atrás deles. E Jesus nem sequer olha para ela. Quando ele se dirige, ele fala com os discípulos. E olha só o que ele fala. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Se a gente lê isso aqui, a gente pode pensar assim: nossa, como Jesus foi tão seco, tão insensível. Por que Jesus está fazendo isso com essa mulher? Era como se ele estivesse dizendo: olha, nesse momento eu não posso te atender. Eu vim e eu preciso atender a um povo. Então, nesse momento eu não tenho agenda para você. Nesse momento eu tenho outras prioridades. Nesse momento eu preciso fazer outras coisas. Era isso que Jesus estava falando. Eu preciso atender para quem eu vim, o povo para quem eu vim. E você não faz parte desse povo. Na verdade, eu tenho outras demandas. Imagine aquela mulher ouvindo tudo isso. Talvez se fôssemos um de nós, nesse momento, nós teríamos desistido. Mas essa mulher, ela não desistiu. Imagine tudo isso que essa mulher já passou, desde o início à beira do caminho, até esse momento. Essa mulher, em nenhum momento, a Bíblia diz que a fé dela enfraqueceu, que ela pensou em desistir, ou que ela quis sair daquela circunstância sem o seu milagre. E aí, sabe o que ela faz? A Bíblia diz que a mulher veio. Lembre que Jesus não estava falando com ela. Ela joga-se aos pés de Jesus, adora, fica de joelho e diz: Senhor, ajuda-me, socorre-me. Sabe por quê? Porque aquela mulher sabia que aquela era a única chance que ela poderia ter. Talvez Jesus não passasse mais por aquela região. E em nenhum momento, Jesus, até esse momento, fez nada em relação àquela mulher. Jesus não fez nada, mas essa mulher fez tudo o que podia. Ela não parava quieta. Em nenhum momento ela fica quieta ou ela recua. Ao contrário, o que a gente vê é que essa mulher, ela cada vez mais se movimenta ao milagre que ela estava buscando. Sabe por quê? Aquela mulher, ela tinha uma fé dentro dela, mas ela sabia que se ela não movimentasse aquela fé, de nada valeria. Não adianta eu crer, se eu não evidenciar em prática a minha fé. Eu posso crer, mas se não evidenciar em prática, a Bíblia diz: a fé sem obras, sem atitudes, é morta. Grita um amém bem forte. Sabe por quê? A Bíblia não fala de obras simplesmente de eu fazer, atender alguém, dar uma cesta básica, visitar alguém. Não! A minha fé precisa ser evidenciada em movimento na minha vida. E essa mulher, ela se pôs em movimento. Ela pôs a fé dela em movimento. A fé não é estática. Não existe fé estática. Não existe alguém que crê e não põe em prática a sua fé. Você sabe disso. Você já viveu por momentos terríveis em que você precisou se movimentar para ir atrás do seu milagre. Sabe o que acontece? Você nota no movimento físico que essa mulher foi intensificando a sua atitude de agir. Ela começou na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não respondeu nada. Aí ela entra no caminho e começa a seguir os passos de Jesus, mas a Bíblia diz que ela clamava. E no original, o que a Bíblia está dizendo é que aquela mulher não parava de clamar.
Ela continuava clamando, e ela andava, e ela clamava mais ainda, e ela andava, e ela clamava, e ela não parava de clamar. E agora ela estava no caminho seguindo Jesus. Você está no caminho seguindo Jesus? Você está no caminho seguindo Jesus? Ela não parava de clamar. E a Bíblia diz que Jesus continua sem dar atenção para ela. E aquela mulher intensifica mais. Veja bem, ela estava no meio na margem do caminho. Jesus não fez nada, surgiu os obstáculos, a sua fé não recuou, ela cresceu, ela aumentou a sua fé, ela gritou mais ainda, agora ela está no caminho, Jesus não liga para ela, ela intensifica mais ainda, ela se joga aos pés de Jesus. O que essa mulher mostra? É uma progressão de intensidade, de atitude, de fé. Eu não recuo, tem os obstáculos, a minha fé cresce mais ainda. Ele não liga, eu estou no caminho, eu vou continuar no caminho, eu vou continuar clamando. Ele não me atende, eu vou me prostrar aos pés dele. Mas o nosso problema é que quando Jesus não responde na margem do caminho, eu quero desistir. Quando Jesus não responde enquanto eu estou caminhando com Ele, eu saio do caminho, eu largo a igreja. Não, Ele não me respondeu, Ele está em silêncio, Ele nem sequer tem ideia do meu sofrimento, Ele está em silêncio, Ele não está vendo. Sabe o que eu faço? Saio do caminho, eu paro de clamar, saio da igreja. Jesus não me responde, aparentemente. Mas aquela mulher não fez isso, ela continuou clamando. Primeiro ela clama, depois ela vem atrás, e depois ela se prostra. A nossa fé tem que viver um processo de crescimento, mesmo diante dos obstáculos que surgem. Não pense que você vai viver nesse mundo uma fé tranquila. O reino de Deus se conquista na força. E viver o reino de Deus, uma vida cristã, eu só vivo pela fé. A fé é a vitória que vence esse mundo. Então, eu preciso ter essa ideia. Os obstáculos que vão surgindo na minha vida cristã, eles não podem me fazer recuar. Eles têm que intensificar a minha fé. Deixa eu te falar uma coisa. Quem já viajou de avião aqui? Quem já viajou de avião pequeno? Pequeno, aquele teco-teco assim. Sabe o que acontece? Eu sei que a Adélia tem medo, né, Adélia? Fica calma, fica tranquila. Aviões pequenos, eles não voam alto e nem chegam muito longe. Sabe por quê? Eles não aguentam pressão. Aviões potentes, eles aguentam muita pressão. E quanto mais pressão ele aguenta, mais alto ele voa e mais longe ele chega. Sabe o que eu falei lá em casa quando eu informei? Eu quero ser um Boeing 047, daqueles que vai lá em cima. A questão é que nós queremos voar alto, chegar longe, mas nós não queremos sofrer pressão. Não quer sofrer pressão? Tem que ser teco-teco. Voa abaixo, chega perto. Assim é a fé. Aquela mulher, ela era um Boeing. Ela não se importou com as pressões, com os obstáculos que estavam surgindo. Ela não se revoltou com Jesus. Ela não teve ataque de mimimi com os discípulos, com o silêncio de Jesus, com a igreja, com o discipulador, com os amigos. Sabe o que ela fez? Ele não está me dando resposta, eu vou gritar mais ainda. Eu não estou tendo resposta, agora que eu vou para a célula. Ele não está me dando resposta, agora tem 2 cultos, eu vou para os 2 cultos. Ele não está me dando resposta, eu não era dizimista, agora eu vou ser. Ele não está me dando resposta, eu vou pagar toda a frente da igreja. Alguém disse amém aí. Aleluia. Surgiu a pressão, eu vou mais alto. Foi isso que essa mulher fez. Eu só vou parar de clamar e crer
quando Ele me responder. Nós só podemos parar de clamar e crer quando Ele nos responder. E aí Jesus responde para a mulher, responde. E aí Ele, muito maravilhosamente, respondeu o seguinte para aquela mulher que estava aos seus pés: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Uau! Que Jesus insensível! Ele faz tudo isso. E quando, enfim, ele responde para aquela mulher, soa como se fosse um insulto. Imagine, um tratamento duro, seco, talvez até sexista. Ela era uma mulher. Parecia que não tinha compaixão. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabe o que ele está fazendo. Ele sempre sabe. Jesus estava tratando daquela mulher antes de tratar o seu problema. Diz amém. Por favor. Sabe por quê? Porque Jesus conhece a fé que há em nós. E Ele sabe o quanto nós temos clamado. Mas existem coisas que Jesus precisa alinhar antes de nós termos o milagre, a bênção. Aquela mulher, ela tinha uma bênção, uma fé grandiosa. Mas às vezes, muitas vezes, é preciso restaurar, curar, transformar algumas coisas que podem ser fortalezas dentro do meu coração. A pressa, o nosso imediatismo, a nossa falta de paciência. E às vezes Jesus quer me fazer entender que não é na hora que eu quero, não é da forma que eu quero, não é porque eu estou crendo intensamente, grandemente, que vai acontecer exatamente como eu quero. Eu preciso entender que Ele sabe todas as coisas, que Ele conhece o meu coração e que Ele sabe o tempo certo de dar a resposta. O silêncio de Deus não denota indiferença, denota cuidado. Não esqueça isso. O silêncio de Deus sempre vai ser pedagógico, sempre é didático, nunca é de propósito, sempre é com propósito. O que Jesus estava fazendo era tratando aquela mulher antes de tratar a sua causa. Jesus quer tratar a sua vida antes de tratar qualquer causa que você apresente para Ele. Ele estava ensinando aquela mulher que diante dos obstáculos que a vida tem, não só naquele momento, mesmo até diante do silêncio dele, que ela precisava ter uma fé grandiosa. Teve um dia que Jesus pegou e chamou os seus discípulos, e foi Ele que convidou os discípulos para ir para aquele barco. E chegando naquele barco, Jesus dorme. E aí surgiu uma grande tempestade, um grande problema. E às vezes a nossa vida é exatamente assim, você sabe. Só que, como é que pode entender isso? Eu me converto, Jesus me traz para a igreja, Jesus me faz uma nova criatura, Jesus restaura a minha vida, e agora quando surge um problema, Jesus dorme. E aí a gente chega, não, como é que é isso, Senhor? Tu não te importa o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo aí, olha essa pandemia, Senhor, quantas pessoas se foram. E aí Jesus acorda e diz: por que vocês estão tão tímidos, homens de pequena fé? Jesus dormiu para provocar aqueles discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei lidar com a história, eu sei lidar com a natureza, mas eu já dei poder para vocês também fazerem isso. Não precisa eu acordar,
tem que despertar a fé que tem em vocês. Jesus dormiu para que os discípulos despertassem. Quando Jesus dorme, é porque você precisa despertar. Talvez você não possa entender porque Deus está em silêncio, porque Jesus está tão quieto. Jesus está quieto para a sua fé se movimentar. Lembre, não existe fé estática. Creia, Jesus sabe o que Ele está fazendo. Quando você se move, se posiciona, você vai receber o seu milagre. E no versículo 27, diz o seguinte, ela diz para Jesus, depois daquele ato que parece um insulto, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher, ela sabia, olha a humilhação, não de Jesus, mas como ela se humilhou. Aquela mulher, ela sabia que ela não era digna. Ela sabia que ela não era do povo de Israel. E ela sabia que ela não era merecedora da atenção de Jesus. Ela era uma estrangeira, uma pagã, que vivia numa cultura idólatra, politeísta. E também aquela mulher, ela não tinha uma história de vida com Jesus. Ela não tinha experiências com Jesus. Nem ela tinha um povo que tinha vivido experiências com Deus. Não. Aquela mulher era o primeiro contato com Jesus que ela estava tendo. Mas aquela mulher, ela se humilha, porque ela sabia que ela não era merecedora. E ela diz, eu sei. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema? Nós queremos ser merecedores. Ninguém é merecedor da graça de Deus. Por isso é graça. Não importa o que você faça, sempre vai ser favor e merecido. E aquela mulher, ela tinha consciência disso. Sabe por quê? A sua fé, ela não estava pautada em quem ela era. Ela estava pautada em quem Jesus era. Ela não enxergava a vida dela, o passado dela. Ela enxergava Jesus e o que Ele podia fazer na sua vida e no seu futuro. A sua fé era tanta que ela vira para Jesus e diz, não tem problema. Eu sei que não mereço. Eu sei que eu não faço parte desse povo. Eu sei que eu não tenho uma história contigo. Eu sei que os meus antepassados não têm uma história contigo. Talvez você esteja aqui e talvez a sua família tenha uma história totalmente de idolatria, de afastamento de Deus, de viver perdida por essas religiosidades da vida. Mas hoje você está ouvindo de Jesus. E aquela mulher, naquele momento, ela disse, eu sei que eu não tenho uma história contigo, mas os meus antepassados não têm. Mas hoje, a partir de hoje, a minha família terá uma história, uma experiência contigo. E um dia, os meus descendentes irão lembrar que eu vivi uma experiência contigo. Não importa se a sua família, os seus antepassados não tiveram experiência com Jesus. Você mude a história dos teus descendentes. Mude a história da tua família. E diga, eu quero ter uma experiência com o Senhor. E aquela mulher fez isso. Eu não tenho uma experiência, mas agora eu quero ter. Porque a minha fé não é em mim, é em ti. A minha fé é pelo que eu ouvi a teu respeito, Jesus. E eu ouvi muitas coisas. Sabe por quê? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Aquela mulher estava ouvindo. Ela ouviu muitas histórias de Jesus. E ela criou nela uma torre de fé. Uma montanha de fé. Hoje, você está ouvindo. Que tipo de fé você está construindo dentro de você? A fé vem pelo ouvir. E aquela mulher construiu uma fé tremenda. E ela disse, eu não mereço, mas me dá da tua sobra. Porque o que é sobra para muitos, para mim é banquete.
Nós temos visto no mundo países, cristãos em países, sendo torturados e mortos. E nós estamos com um banquete, mas às vezes nós não estamos aproveitando esse banquete. E essa mulher diz assim: não importa, me dá dessa migalha. Essa migalha pode transformar a vida da minha família. Uma visão errada de quem eu sou pode me fazer não desfrutar da graça e da misericórdia de Deus. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. E aquela mulher, no fim da história, Jesus aquela mulher tocou em Jesus com a sua fé. É como se, depois de ter ouvido aquilo, Jesus virou para aquela mulher e disse: hã? Aquela mulher deixou Jesus perplexo. Será que a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso clamor diante de todos os obstáculos que nós temos vivendo hoje, tem deixado Jesus perplexo? E ele tem feito: hã? Mulher? Olha o que ele respondeu lá: grande é a tua fé. A.W. Tozer diz que uma fé pequena nos leva aos céus, mas uma fé grande traz o céu para nós. E Jesus falou para aquela mulher: grande é a tua fé. Fé não é crer que Deus pode, é crer que Deus quer. Agostinho de Hipona diz que fé é crer no que não vemos, e o resultado é ver o que cremos. Aquela mulher, desde o início, ela creu que Jesus podia trazer a cura para sua filha. Desde o início, ela creu. E no fim, ela viu exatamente o que ela creu. Porque Jesus diz assim: olha, grande é a tua fé. Sabe o que é mais interessante? É que Jesus não disse assim: vai ser feita a minha vontade. Não. Ele disse assim: grande é a tua fé, seja feita a tua vontade. E aí, Jesus fala que a fé dessa mulher é grande. Mas em outros momentos, Jesus conversando com seus discípulos, sabe o que ele fala? Que fé pequena vocês têm. Imagine, ele estava falando com os discípulos, conversando sobre perdão, e os discípulos falaram: ah, Senhor, então aumenta a nossa fé. Mas Jesus falou para Pedro: homem de pouca fé, de pequena fé. Ele falou isso. Sabe o que quer dizer? É que nós podemos construir dentro de nós uma fé grande, mas também nós podemos construir dentro de nós uma fé pequena. E Jesus falou assim: olha, se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pegue aí esse grão. Você já tem aí na mão? Olha só, eu procurei muito esse grão, sabe? Em Belém eu achei. E quando eu achei isso, eu peguei na minha mão e eu fiquei me sentindo tão medíocre. Eu disse: Senhor, e eu digo que eu creio, eu digo que eu tenho fé. Olha, eu fui muito confrontada. Eu disse: Senhor, que fé eu tenho? Sabe, eu fui mostrando para todo mundo. Eu falei: olha, eu fui um grão de mostarda. E eu peguei o meu filho, que eu tenho muita luta, e eu peguei esse grão, e eu falei assim: eu vou fazer um ato profético, eu vou enfiar esse grão no teu peito.
Porque a única coisa que eu quero plantar dentro de ti é a fé. E deixa aí esse grão. E ficou lá o grão. Sabe? Isso aqui não é um papel místico, tá? É só para você ver o que Jesus estava exemplificando. E para você talvez um dia pegar e dizer assim: se eu ter a fé desse tamanho, eu posso mover montanhas. E eu quero chegar. Talvez, podemos começar cantando. Talvez você esteja hoje na beira do caminho, clamando: Senhor Jesus, Filho de Davi, Tu sabes o meu sofrimento. E talvez você não esteja recebendo resposta. Não permita que a sua fé enfraqueça. Talvez você esteja caminhando aqui na igreja, dia após domingo, dia após dia, domingo após domingo, na célula, e você está caminhando, seguindo Jesus, mas aí não vem a resposta, não vem, e aí você quer desistir. Aí você olha e diz assim: não, eu não vou desistir. Eu preciso ter uma fé mínima. Ou talvez você já esteja aos pés do Senhor, você esteja clamando e esteja diante dele, dizendo: socorre-me, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Sabe, persevere, continue clamando, porque hoje a resposta que Deus quer dar para você é grande, é a tua fé. Que seja feita conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Fica em pé, e nós vamos adorar, e nós vamos clamar, e nós vamos crer que o Senhor vai mover o céu. Porque quando eu ponho a minha fé em movimento físico, eu movimento os ares espirituais. Aquela mulher se movimentou, e ela movimentou o sobrenatural, porque ela se movimentou e ela teve a cura para sua filha. Creia, creia.